Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas às International Law Climate Lectures do ramo brasileiro da International Law Association, que são as discussões, as sessões de discussões sobre esse novo ramo do direito, que é o direito internacional climático, o direito climático em geral, que dialoga com o direito ambiental e que visa explorar diversos aspectos e diversas discussões desse ramo que se desenvolve de maneira cada vez mais frequente e rápida diante da emergência climática. Na noite de hoje, nós temos o prazer de receber a professora Daniele de Andrade Moreira, que é professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, também professora do programa de pós-graduação, coordenadora do Grupo de Pesquisa Direito, Ambiente e Justiça no Antropoceno, o JUMA, que é um grande think tank que acompanha a litigância climática no Brasil. Ela é doutora e mestra em Direito da cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela, à frente do JUMA, tem acompanhado, como ninguém no Brasil, a litigância climática perante os nossos tribunais. Na noite de hoje, ela nos falará sobre um panorama geral e o futuro da litigância climática no Brasil. Diversos casos que estão aparecendo no STF e também em outras cortes começam a discutir a questão de emissão de gases de efeito estufa, começam a discutir os deveres do Estado e os deveres de outras entidades como empresas, e essa é uma questão crescente em nosso judiciário. Por isso, a professora Daniele vai partilhar conosco os seus conhecimentos, que muito em breve o JUMA lançará o relatório de 2024 sobre o panorama da litigância climática no Brasil. Professora Daniele, muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco essa noite. A palavra é sua e é um prazer poder ouvi-la sobre esse importante tema. Boa noite a todas e a todos. Eu começo agradecendo o professor Lucas pelo convite para estar aqui com vocês, numa véspera de feriado. Então, eu fico feliz de ter tantas pessoas aqui interessadas em ouvir sobre litigância climática no Brasil. E queria dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui para conversar, para apresentar alguns dos resultados do que a gente tem pesquisado no JUMA. Então é sempre muito gratificante ter uma sala com tantas pessoas interessadas. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu acho que eu preciso ser habilitada para isso. Pronto. E aí vocês me falem se tá. Vou botar aqui no modo exibição. Tá aparecendo, né? Para vocês. Aparecendo. Tá. Qualquer coisa, por favor, me interrompam, tá? Fiquem à vontade. Eu vou fazer, como o professor Lucas disse, eu vou apresentar um panorama geral da litigância climática no Brasil, mas eu vou fazer algumas observações iniciais só no contexto internacional, só para a gente entender, estrangeiro, né? Só para a gente entender como é que a litigância climática no Brasil se insere nesse contexto maior, para depois a gente começar a identificar e perceber como é que é o perfil da litigância climática no Brasil, tá? Então, essa é a ideia. Como o professor Lucas disse, a gente tem na PUC do Rio, vinculado ao programa de pós-graduação em Direito e também vinculado ao Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente, o grupo de pesquisa que tem esse apelido JUMA, né? O JUMA foi fundado em 2018 e o nosso objetivo é justamente, desde o início, foi de discutir os desafios para o direito que o antropoceno traz, né, e para a promoção da justiça. A questão climática não é a única nesse contexto, mas ela é a mais, talvez atualmente, a que tem provocado uma maior discussão, né? Eu acho que a gente devia falar mais de biodiversidade também, devia falar mais de outros aspectos, né, da questão da poluição dos oceanos e por plásticos e outras temáticas que estão correlacionadas a clima, mas não se limitam a clima. Mas evidentemente que a questão climática está no centro das atenções e por isso nós começamos, digamos assim, a desenvolver pesquisas mais específicas sobre justiça climática e, em seguida, sobre litigância climática. Então, digamos que clima capturou a nossa equipe e a gente ficou sem tempo para pesquisar outras coisas, pelo menos por enquanto. Então, é só para vocês entenderem um pouco o contexto, né, do que eu vou apresentar aqui. Então, aqui é mais ou menos o roteiro da nossa conversa. Eu vou falar muito rapidamente
sobre litigância climática no mundo. Mas não sei se, eu não sei se já veio alguém falar sobre isso aqui, num aspecto mais global, mas então é só para entender o papel do Brasil, como é que o Brasil se insere nesse contexto, para depois traçar um olhar, num primeiro momento, mais recortado temporalmente da litigância climática brasileira mais antiga e a mais atual, para tentar identificar por que o Brasil é um terreno fértil para a litigância climática, já que estou dando a resposta. Né? Porque essa era uma hipótese que, desde o início, quando a gente começou a discutir o assunto lá em 2018, 2019, que a gente não tinha, né, essa ideia do que ia acontecer no Brasil nos anos subsequentes, eu sempre dizia, não, o Brasil é um terreno fértil. Vários dos obstáculos que são identificados como desafios na litigância climática em outros países, nós já temos alguns caminhos à frente, né, andados, já temos avenidas legais, digamos assim, relativamente pavimentadas pelo direito ambiental que podem nos ajudar. E é o que a gente vai ver. É interessante ver que, quando a gente analisa o perfil, constrói uma plataforma de litigância climática e analisa o perfil da litigância climática no Brasil, a gente vê por que realmente o Brasil é um terreno fértil e como essa discussão vai estar conectada com a litigância ambiental de uma maneira geral. Para depois, então, conversar um pouquinho sobre esse perfil da litigância climática e terminar com algumas perspectivas. Só para a gente ter um contexto, evidentemente que todas e todos aqui já têm isso, né? Já sabem que a litigância no mundo, né? A litigância climática no mundo, ela vem em resposta, né, a uma insuficiência no tratamento da emergência climática, tanto por parte de governos quanto por parte do setor privado. Então, a gente tem uma multiplicidade de objetivos nesse movimento da litigância climática, mesmo entendendo litigância climática como algo que vai além dos tribunais, né? Então, toda movimentação, uma organização e um movimento para que governos e setor privado deem respostas suficientes. E uma parte forte desse movimento acaba sendo nos sistemas de justiça, então acaba sendo provocando um processo de judicialização da crise climática, né? Digamos assim. Então, a gente tem uma série de temáticas, desde discussões relacionadas à aplicação de leis que já existem, principalmente em países do sul global, até uma litigância voltada para exigir que os governos e empresas sejam mais ambiciosos e atuem de modo mais rápido e eficiente, né, com relação à questão climática. E o que é interessante é ver como essa é uma discussão global, mas que a litigância climática em si, em países, né, tanto a litigância internacional, mas acho que especialmente a litigância doméstica, as litigâncias domésticas, várias, né, no mundo, elas acabam trazendo, permitindo uma localização, né, traz então, preocupação global para uma resolução ou uma tentativa de encaminhamento, mesmo que seja parcial, do problema, do ponto de vista local, né? Então, esse é um ponto interessante também, né? Eu queria chamar a atenção aqui para dois documentos importantes que retratam e trazem o perfil da litigância climática no mundo. Esse primeiro aqui, de 2023, né, é um documento, é um relatório anualmente publicado pelo Grantham Research Institute, da LSE, e a Joana já avisou que vai publicar agora, né, início de junho, vai sair o snapshot de 2024, com dados, evidentemente, mais atualizados, então é uma fonte de informação muito boa, né, para entender esse olhar global. E nós temos também o relatório que não é anual, mas é um relatório oficial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é produzido pela Colômbia, né, que abriga, que é por intermédio do Sabin Center, do seu centro, né, Sabin Center for Climate Change Law, abriga a plataforma de litígios climáticos globais. E a LSI agora não tem mais a plataforma de litígios, mas tem ainda uma base de dados de legislação climática global, né? Então, são duas instituições com quem nós temos parceria, nós que estamos mandando as informações sobre litigância do Brasil tanto para o Sabin quanto de legislação climática para a LSI. E aqui a gente tem um olhar global, né? Eu estou muito curiosa para ver esse relatório novo de 2024, para entender como é que o Brasil vai ser colocado nesse contexto. Por quê? Porque nos relatórios anteriores, nesse relatório de 2023, por exemplo, o Brasil aparece aqui com 40 casos. Talvez por conta da data de corte, né? E de um lapso, digamos assim, ou de um delay nas informações, no fluxo de informações sobre os casos brasileiros. Porque a gente já tinha
publicado, lançado a plataforma de litigância climática no Brasil em agosto de 2022, com 50 casos. Mas aqui o Brasil está retratado com 40 casos ainda, né? Mas está aqui entre os países com uma quantidade maior de litígios, né? Quando a gente olha para o relatório do Sabin, e a gente identifica aqui um movimento muito interessante na perspectiva global, né, de uma ampliação não só da quantidade de casos, mas também das jurisdições representadas, e é claro que isso se deve ao aumento dos litígios em si, mas também a um aumento da capacidade de reporte desses litígios, né? A gente não pode deixar de considerar isso também. Então, a gente vê que Estados Unidos continuam à frente, se eu não me engano, agora com mais de 1.600, eu olhei outro dia, agora não me lembro de cabeça, ou 1.700 casos só nos Estados Unidos, e o Brasil está aqui com 30, mas na verdade o Brasil já tem 82. Hoje nós temos 82 casos cadastrados na plataforma. Então, a gente está aqui logo depois de... Aliás, os dados atuais já são com números maiores de casos para a Austrália e para o Reino Unido, então o Brasil ficaria em quarto lugar, né, considerando que Estados Unidos estão aqui em primeiro lugar. Tá? O Brasil é o que hoje tem uma maior quantidade de casos no sul global, reportados, né? Sempre tem que fazer essa ressalva, que são casos reportados, não quer dizer que seja a maior quantidade. E está com 82 casos. Então, o que a gente observa, trazendo já um olhar para o Brasil, como é que um olhar inicial, antes de identificar o perfil da litigância climática, eu gosto de analisar como é que a litigância climática começa sendo climática no Brasil, né? Porque quando a gente foi levantar os casos e selecionar e classificar e tudo mais, a gente viu que alguns casos que foram inseridos na plataforma são casos mais antigos, em que a questão climática aparece só na decisão do STJ. Né? Então, a gente percebeu que, principalmente nos casos mais antigos, a litigância climática ela vem de modo mais periférico, né? Ela vem mais indiretamente, de modo não decisivo para o caso, e principalmente não foram casos que foram ajuizados com o propósito desde o início, de incluírem a discussão climática. Né? Então, são questões que começam a aparecer de modo mais tímido, especialmente nas decisões e muito em conjunto com outros argumentos ambientais. Essa parte de outros argumentos ambientais em conjunto continua aparecendo na litigância mais recente, tá? Então, a litigância climática no Brasil, essa foi uma das nossas conclusões, eu vou explicar isso depois. Mas nesses casos mais antigos, assim, antes de 2018 principalmente, que são casos que são identificados por conta de decisões do STJ, basicamente, eles não foram ajuizados com esse propósito, ainda que eles pudessem ser classificados como de litigância climática. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho esse conceito de litigância. Então, só para a gente trazer aqui alguns exemplos, né? Casos em que, lá numa decisão, no julgamento de um recurso especial, quando se fala de proteção de manguezal, de zona costeira, de praia, se considera em algum momento a ameaça, né, a esses espaços, né, ameaças agravadas pelas mudanças do clima e como os manguezais podem segurar e podem servir de suporte, né, a questão relacionada a poluição atmosférica, queima da palha da cana-de-açúcar. Então, é considerada essa preocupação num contexto também de mudança do clima, questões relacionadas à poluição hídrica, então, preocupação com abastecimento de água, com escassez, né, de água sendo agravada pelas mudanças do clima. Né? Isso tudo são nas decisões, assim, um trechinho muito pequeno, sabe? E questões e casos que discutiam um código florestal, tanto no STJ quanto no STF, mas o do STJ, quando se fala da importância, né, nem fala em mudança do clima, na verdade, mas quando se fala dos microsistemas ambientais, que se considera o microsistema climático como sendo um microsistema irmão ao microsistema florestal e a outros, né, que são considerados ali no contexto. Na discussão da inconstitucionalidade do novo Código Florestal, também aparece uma preocupação muito ainda tímida com mudança do clima, né, como sendo tem uma chamada ali para uma preocupação com relação à supressão ilícita de florestas e ao agravamento das mudanças do clima. Esse perfil são casos mais antigos, nem todos esses entraram na plataforma, tá? E eu já vou explicar por quê, porque a nossa metodologia foi uma metodologia que a gente teve que estabelecer um corte, e eu vou explicar direitinho isso. Mas a gente vê que nos casos mais recentes, principalmente ajuizados a partir de 2018, mais ainda a partir de 2019, existe uma mudança nesse perfil desses casos, né? São casos em que as normas relacionadas à proteção do clima e a preocupação com o clima em si aparece de modo explícito, muito mais específico, mais aprofundado, ainda que
essa questão apareça junto com outras preocupações ambientais, tá? E é claro que, e os dados vão confirmar isso, que era uma hipótese também, que a gente observava que justamente o período de 4 anos em que houve do governo federal anterior, que promoveu retrocessos muito significativos em desmonte da política ambiental e climática brasileira, né, em níveis assim nunca vistos antes, né, foi uma destruição deliberada, proposital, de toda uma estrutura construída a duras penas e que ainda era insuficiente. Houve uma reação, e a reação foi por intermédio da litigância climática também. E uma reação também da sociedade civil, de grupos da sociedade civil organizada, né? Então, a gente vê que esse contexto de retrocessos, além do próprio agravamento, né, da emergência climática, promoveu uma reação e um aumento significativo dos casos, principalmente naquele contexto daqueles anos inicialmente, né? Casos em face do Poder Público Federal, casos que questionam, casos de controle concentrado de constitucionalidade, então, e com a sociedade civil por trás, então, assim, como sendo, né, estando responsável, digamos assim, pela montagem das estratégias, e aí o que a gente observa é que teve mesmo essa reação. A gente vai ver depois, mais adiante, como aumenta a quantidade de casos, principalmente no ano de 2020. E aí, como é que são essas ações? Essas ações, diferentes das anteriores, elas são ajuizadas com o propósito de proteger a estabilidade climática. Tem algumas que são de desregulamentação, mas são uma minoria, né? Em geral, a grande maioria tem esse propósito, então são ações climáticas estrito sensu, digamos assim, né? E aí, eu, obviamente, não vou passar por todos esses, mas é só para a gente ter, depois eu posso mandar o PowerPoint para vocês, então, é só para a gente ter um overview, assim, né, uma ideia geral dessas ações. A gente vai ver que o perfil é diverso da litigância climática no Brasil. Então, tem discussões relacionadas a desmatamento, evidentemente, e relacionadas à reparação de danos ambientais e de danos ambientais climáticos, da dimensão climática do dano ambiental, né? Tem uma ação antiga, até que é de 2019, tem algumas ações de 2018 que só chegaram ao nosso conhecimento mais recentemente, mas que foram ajuizadas pela AGU, né, em 2018, que discutem o dano climático, e são ações que vão gerar vão impulsionar, digamos assim, uma discussão no âmbito do CNJ para valoração do dano climático, para enfrentamento desse desafio enorme que é a valoração do dano climático. Tem ações, evidentemente, que estão relacionadas aos retrocessos, então ações que questionam a ineficiência, a omissão, a não atuação do governo federal no enfrentamento do desmatamento. Então, seja pela inexecução, paralisação do PPC-DAN, do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que é um instrumento da Política Nacional de Mudança do Clima, né? Seja tanto em ações civis públicas, especialmente em ações civis públicas, mas também em ações constitucionais, a discussão sobre paralisação do Fundo Clima e do Fundo Amazônia. Eu sei que o Caio conversou com vocês sobre a DPF 708, que é um marco super, né, importante nesse contexto, e ações também que começam a discutir falhas no licenciamento ambiental, né, e discutem muitas ações, não só nesse estado, mas muitas do Rio Grande do Sul, que discutem atividades relacionadas à produção de energia, extração de carvão, que, dentre outros argumentos vários, essas ações trazem o argumento do clima, né, da necessidade de consideração da variável climática no licenciamento ambiental dessas atividades, né, por serem atividades altamente emissoras de gases de efeito estufa. Então, a gente vê que a gente tem uma porção de tipos, né, de temas sendo discutidos no âmbito da litigância climática brasileira. Então, danos ambientais decorrentes de desmatamento, aqui de novo, licenciamento, toda a discussão da pedalada climática, da regressão da ambição, que essa ação popular, inclusive, foi a primeira que a gente soube que teve um acordo, né, em que, com a mudança de governo, foi realizado, e aí isso foi inclusive levado para a mídia, né, como foi comemorado um acordo na resolução dessa ação. Eu acho que não foi homologado ainda, até onde eu sei, mas ele já foi realizado. E a gente tem ações também que discutem, por exemplo, temas relacionados à transição energética, políticas de transição energética. Seja em ações diretas de inconstitucionalidade que questionam pseudopolíticas ou políticas de pseudo-transição energética, mas que, na verdade, subsidiam o uso de carvão para geração de energia durante muito tempo, ou questões relacionadas à própria privatização da Eletrobras, que, ao questionar na ação direta de inconstitucionalidade essa privatização em si, questiona também mudanças no planejamento energético brasileiro, né? E questiona essa previsão de contratação compulsória de energia a partir de termoelétricas a gás natural, o aumento das emissões.
questões também, aí vocês verem que são vários temas, né? Tem uma discussão sobre a necessidade de atualização do Plano Nacional de Mudança do Clima, que é a ação do Observatório do Clima, questões que discutem a avaliação de risco climático no financiamento de atividades e a ação da Conectas, né, em face do BNDES e do BNDES-Par, e ações das mais variadas. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque também estão todas lá na plataforma, né? Então, eu acho que a ideia aqui é ter uma conversa mais geral e vamos puxar uma ou outra questão. O que a gente traz, quando a gente traz a litigância climática para o Brasil, como é que a gente precisa primeiro responder essa pergunta, né? O que é litígio climático? Para a gente poder falar de litigância climática no Brasil. Né? É claro que não tem uma classificação precisa, a gente tem uma discussão, né, uma definição na literatura, né, sobre litigância climática no mundo. Tem abordagens das mais diversas, mais restritas ou mais ampliadas. Quando as autoras e autores começam a olhar para a litigância climática no sul global, começa a ver uma ampliação desse olhar para considerar justamente peculiaridades dos sistemas jurídicos de países que já tinham incorporado o direito ao meio ambiente nas suas constituições, por exemplo, como o caso do Brasil, e que tem uma litigância climática atrelada à litigância ambiental, né? E que, portanto, e tem uma litigância com impactos positivos para o clima, mesmo que não mencionem clima, né? Então, se a gente for pensar, ainda que insuficiente, né, mas ali toda a litigância ambiental brasileira de combate ao desmatamento, ela é litigância climática. Embora não fale, pode não falar em clima, pode não falar em nada disso, mas ela tem um impacto para o clima, tá? Então, partindo de uma perspectiva muito ampla, em que clima pode aparecer de várias formas, nós tivemos, e aí eu vou falar isso daqui a pouco, tivemos que limitar esse conceito só para fins de construção da plataforma. Mas a nossa interpretação no Juma de litigância climática é bastante abrangente, né? O clima pode aparecer de várias formas, inclusive litigância indireta. Mas, num contexto brasileiro, o que se percebeu, e o que eu apresentei agora confirma essa percepção, é uma convergência muito grande dessa litigância com casos típicos, né, de proteção jurídica do meio ambiente, com a litigância ambiental em si, tradicional, com mais de 40 anos. Né? E aí a gente vê que a litigância ambiental, a litigância climática, ela começa a ser vista como uma especialização da litigância ambiental, a própria resolução do CNJ 433, que vai servir de base, inclusive, para a discussão sobre valoração de dano climático, ela prevê a litigância climática como um subassunto do direito ambiental. Então, vou até, depois, mais adiante, vai ficar muito evidente isso, mas eu tenho conversas, né, sobre essa discussão de que se seria o direito climático um novo ramo do direito, e eu acho que meu posicionamento é muito conhecido já, assim, porque eu entendo que não é um novo ramo do direito, é uma especialidade do direito ambiental, porque não existe nada de direito climático que não seja ambiental, né? Eu acho que a perspectiva do direito ambiental, ela é socioambiental, ela não é o direito ecológico num sentido estrito lá da década de 70, quando ele foi construído, pautado numa visão fragmentada de meio ambiente, né, que entendia os microbens, nem falava em microbens ambientais ainda, mas tratava de recursos ambientais de modo isolado. E quando a gente agrupa isso a partir de uma visão sistêmica, holística, e percebe o meio ambiente como um macrobem, como um sistema, e constrói um direito ambiental a partir dessa perspectiva, esse direito ambiental passa a ser chamado, inclusive, de direito socioambiental, porque ele vai envolver questões sociais, econômicas, numa perspectiva bastante ampla. O sistema climático, ainda que seja visto como um bem jurídico autônomo, ele é um sistema jurídico, um bem jurídico autônomo que integra o sistema maior, macrobem, meio ambiente. Então, assim, eu não vejo como... Acho que é super importante ter uma especialização, sim, porque a questão climática tem especialidades, peculiaridades, complexidades próprias da questão climática, mas dissociar ela de meio ambiente não traz nenhum proveito, na minha perspectiva. Mas é só a minha opinião. Mas não é sobre isso que eu vim falar aqui, então vou seguir adiante na discussão sobre litigância. Para falar de litigância climática no Brasil, necessariamente, né, a gente tem que considerar, para abrasileirar, né, essa discussão, a gente tem que falar do sistema jurídico ambiental brasileiro, porque a litigância climática está atrelada e vem juntinho, né, da litigância ambiental. Né? Então, a gente tem como ponto de partida para a litigância climática, e isso se confirma com os dados que a gente inclui na plataforma, né, os êxitos que já foram, do ponto de vista de jurisprudência, são êxitos, ainda que nós, né, estejamos vivendo momentos de retrocesso, do ponto de vista de jurisprudência, tivemos muito êxitos, de 40 anos de desenvolvimento do direito ambiental brasileiro e da litigância ambiental em si. Muitas das complexidades, das peculiaridades, das demandas ambientais já mudaram o direito na construção do direito ambiental,
Tanto que o direito ambiental é tido muitas vezes como um direito de ruptura, um direito disruptivo, porque ele vai demandar mudanças em estruturas jurídicas tradicionais, da responsabilidade civil, do licenciamento, que são dois temas que vão aparecer muito na litigância climática também, só para dar esses dois exemplos. Então, mobilizar e aperfeiçoar o que a gente já tem, ferramentas jurídicas já disponíveis, eu acho que a gente já pode ver como um atalho para a litigância climática. A litigância climática no Brasil, ela vem pegando esse atalho, ela não vem do zero, tá? E aí, o Brasil é, sim, portanto, um terreno fértil para a litigância climática. A gente tem um sistema aplicável à questão, o sistema jurídico ambiental brasileiro, né? Portanto, que é aplicável tanto à proteção do meio ambiente quanto o clima, entendido o clima como embutido num conceito mais amplo de meio ambiente. Esse sistema é robusto, né? Desde a Constituição Federal, passando pela Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981, que conversa e precisa dialogar o tempo todo com a Política Nacional de Mudança do Clima, de 2009. Nós temos normas de acesso à justiça, né, já muito antigas, a Ação Popular é de 1965, claro que ela ganha outro contorno com a Constituição de 88, né, mas ela é muito antiga. A Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional do Meio Ambiente, falei errado, a Lei da Ação Civil Pública, que também é anterior à Constituição, e a própria adaptação no processo civil que começou a ser feita com o Código de Defesa do Consumidor, né, em 1990, não só voltado para o consumidor, mas voltado para os direitos difusos, alterando a própria Lei da Ação Civil Pública. Então, a gente tem um contexto que favorece, digamos assim, o desenvolvimento da litigância ambiental e climática, consequentemente. Né? E o nosso ponto de partida também e isso fica muito evidenciado, quando a gente chegar lá no último slide do perfil, quando eu for comentar a quantidade de referências à Constituição 225 e outras normas, a gente vai ver como existe esse rebatimento, né? A gente tem fundamentos constitucionais relacionados à proteção do meio ambiente, interpretações da Constituição relacionadas à proteção do meio ambiente, que vão ser mobilizadas na litigância climática, né? Então, a gente tem um abandono dessa visão cartesiana, que eu comentava antes, fragmentada, para ter um direito ambiental, um direito ao meio ambiente que protegido a partir de uma perspectiva sistêmica, a partir de uma perspectiva integrada, um processo de constitucionalização da tutela do meio ambiente que veio acompanhado também da própria ecologização da Constituição. Então, a gente tem o 225 ali como né, um capítulo central, o coração da proteção do ambiente na Constituição, mas a questão ambiental aparece ao longo de todo o texto constitucional de modo transversal. É um tema transversal. Obviamente, o clima também é um tema transversal, mas meio ambiente em si já é um tema transversal, né? Então, o direito ao meio ambiente, entendido como um direito humano, como um direito fundamental, desde 1995, no plano interno, reconhecido como um direito humano. Então, é claro que todas as movimentações, todo o avanço, né, no âmbito internacional, no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, de reconhecimento do direito ao meio ambiente como um direito autônomo, é louvável, né? E tem que ser comemorado como uma novidade no plano internacional, porque internamente já era. Né? Desde 95 a gente tem lá aquele julgado seminal do Celso de Mello, acho que é o mandado de segurança, se eu não me engano, 22164, aquela lembrança antiga, sabe? Memória antiga a gente tem. Se eu tiver que lembrar de um de ontem, eu não lembro o número. Mas, enfim, no julgado de um mandado de segurança em que o Celso de Mello vai falar sobre todas essas características do direito ao meio ambiente. É um direito de terceira geração, é um direito difuso, interessa a coletividade, né? As características dos direitos humanos de terceira geração. Né? Então, isso a gente já tem no Brasil. Então, é interessante a gente pensar, assim, até curioso, porque quando a gente olha o movimento da litigância climática no mundo, a gente vê um reconhecimento de uma nova fase, a fase do rights turn, rights-based climate litigation. Ok, é certo, mas rights-based environmental litigation barra climate litigation, a gente já tinha no Brasil, do ponto de vista doméstico, desde o início da década de 90. Tá? Então, assim, para nós internamente não é tanta novidade. Mas por isso é que é um terreno fértil, porque aqui a gente já tem isso mais maduro construído nos tribunais e no STF para receber os casos climáticos a partir, considerando um atalho mesmo, já mais adiante, sem ter que voltar para discussões mais básicas, sabe? Enfim, e a gente tem a defesa do meio ambiente, como eu disse antes, de modo transversal, na Constituição, como um princípio que orienta a ordem econômica, né? Um reconhecimento com relação à coletividade de um direito bifronte, de um direito em via de mão dupla, é um direito, é um dever. E com relação ao poder público, e esse ponto tem aparecido muito na litigância climática, inclusive no STF, né, o reconhecimento desse dever-poder que o poder público tem, é o princípio da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente, que ele tem de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, com deveres genéricos e específicos previstos na Constituição. Então, é uma leitura do caput do artigo 225 e principalmente do parágrafo 1º, que traz os deveres específicos, que vão ser lidos com a lente do clima,
é meio ambiente, mas é como se a gente ajustasse a lente para incluir a perspectiva climática, que vai precisar das suas especificidades, né? Eu queria falar muito rapidamente dessas estratégias que, quando eu comecei a pensar nisso lá atrás, eram estratégias que eu acho que seriam interessantes e que aparecem como um caminho efetivo da litigância, né? Porque para mim era evidente que discutir licenciamento ambiental, avaliação prévia de impactos ambientais e responsabilidade civil, que são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, lá previsto no artigo 9º da Lei 6938 de 81, e que vem acompanhados de uma conceituação ampla de meio ambiente, abrangente, que envolve poluidor direto e indireto, envolve aspectos econômicos, sociais, para além dos aspectos naturais relacionados ao meio ambiente. Isso tudo essa perspectiva ampla, me parece, e se confirma com a litigância da forma como se apresenta, como um contexto fértil para a discussão climática, e um ponto de partida já mais adiante. Assim como a própria Política Nacional de Mudança do Clima, né, porque ela vai trazer e vai prever expressamente, né, conceitos, diretrizes, e se a gente ler a política inteira, a gente vai ver que a questão ambiental ela aparece o tempo inteiro, quase. Né? Se não aparece em todos, as referências a aspectos ambientais, ela aparece na política como um todo, né? E com previsão, inclusive, de que tem que haver essa interconexão entre as duas, entre políticas outras, né? Uma previsão na própria Política Nacional de Mudança do Clima. Ela tem que dialogar com a Política Nacional de Meio Ambiente. E aí, esse era um contexto, digamos assim, que nos leva a construir uma plataforma de litigância climática no Brasil, né? Então, essa plataforma ela foi construída ao longo de 2022, 2021, final de 2021, início, metade de 2022. A gente teve que estabelecer uma metodologia, nós somos um grupo de pesquisa, né? Então, a gente não quer só ter um lugar lá para jogar as ações que são de clima, né? Então, a gente precisa produzir conhecimento a partir dessas informações. É claro que ter um espaço que reúne as ações climáticas é muito importante, mas a gente queria entender o perfil. E justamente para justificar a inclusão ou a não inclusão de determinados casos, assim como a própria classificação, a gente teve que criar uma metodologia, né? Então, embora o nosso conceito de litigância climática seja muito amplo, bem compatível com a litigância climática no sul global, que envolve casos indiretos, ia ser inviável construir uma plataforma com casos climáticos indiretos. A gente ia ter uma plataforma de litigância ambiental incompleta e não ia conseguir olhar para a questão climática de modo cuidadoso. Então, a gente decidiu, para fins de construção da plataforma, incluir casos que tratam de clima a partir de duas abordagens. Casos em que a questão climática aparece como uma principal questão, ou ela vem junto com outras questões principais, mas ela está no eixo central, e casos em que a questão climática aparece como argumento contextual, quando aparecem referências à mudança do clima, emissão de gases de efeito estufa, mas não é um argumento muito central da discussão. Essas ações são muito interessantes até da gente pensar, porque elas têm um impacto, às vezes, porque elas reúnem argumentos para além do climático e tem uma chance de êxito diferente das ações que estão focadas só na questão climática, só entre aspas, não que a questão climática seja pouca ou menos importante, muito pelo contrário, né? Então, a gente inclui na plataforma só os casos que estão direta e expressamente relacionados à mudança do clima, com parâmetros de classificação, que vai ser o que eu vou apresentar aqui para vocês. O nosso primeiro boletim, que foi ainda um documento muito tímido, digamos assim, de uma análise muito mais qualitativa e muito mais quantitativa e minimamente qualitativa, um pouco qualitativa porque as categorias que a gente criou já permitiam alguma análise qualitativa, mas sem muito aprofundamento, sem cruzamentos. Mas a gente achou que seria interessante já publicar naquele momento uma fotografia desses primeiros 50 casos que estavam na plataforma. Em setembro de 2023, lançamos a segunda edição do boletim, com base nos 70 casos que estavam na plataforma até setembro de 2023. E o que o professor Lucas comentou e que nós estamos em vias de publicar é um relatório. Então, não é nem o boletim, a gente quer fazer um outro no final do ano, mas é um relatório que aí sim vai ser um relatório mais aprofundado, que vai entrar em detalhes da litigância climática brasileira, esmiuçando, digamos assim, alguns aspectos do seu perfil, conforme as categorias. Então, como a gente tem várias classificações, a gente fez cruzamentos dessas categorias. Eu vou comentar alguma coisa aqui, mas os detalhes vão estar lá no relatório em junho. Eu não vou nem ser capaz nem de lembrar de tudo, porque isso é uma coisa interessante também, sabe, professor Lucas, que assim, no início eu já conhece, agora eu nem conheço mais os casos todos direito, porque é muita coisa, sabe? Então tem que consultar lá para saber.
Mas, enfim. Então, aqui essa primeira recorte, né, que é um histórico acumulado das ações. A gente consegue perceber, essas ações mais antigas aqui são ações em que clima aparece lá no STJ, por exemplo, né, e a partir de 2018, principalmente 2019, começa a ter um aumento da quantidade de casos. E aqui, nessa outra fotografia, nesse outro slide, a gente consegue ver um acúmulo de ações no ano de 2020, né? São 18 em 2020, por ano né, em que a ação foi proposta, foi ajuizada. Então, a gente consegue ver uma concentração de ações em 2020, né, 2019, 20, 21 e agora em 2023 também, 12, mas assim, essas ações de 2020, depois no relatório a gente vai destrinchar, a gente vai ver que boa parte recebeu a classificação de ações sistêmicas, não são ações rotineiras, são típicas ações que vão questionar implementação ou não implementação de políticas públicas e a necessidade de atuação efetivamente do poder público, não discutem um caso específico, um empreendimento específico, mas uma questão mais sistêmica, mais estrutural, não é litígio estrutural, mas uma perspectiva com uma abrangência maior e uma complexidade maior, e principalmente em face do governo federal. Quando a gente olha a distribuição por estado de origem, a gente vê também que o Distrito Federal está aqui com 21 casos, justamente por conta desse perfil. São muitas ações que começam, né, principalmente 2019 e 2020, a enfrentar esse movimento retrocessivo. Então, são ações que são ajuizadas, são ações de controle constitucional, concentrado de constitucionalidade. E a gente vê também, é interessante, um aumento, uma quantidade, 8 casos aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que são justamente casos majoritariamente sobre licenciamento ambiental de atividades de carvão e termoelétricas, né, extração de carvão. Amazonas e Pará com 9, né, e 10 casos, respectivamente, são casos de desmatamento, propriamente, aí discutem mais responsabilidade civil pelo dano climático, tá? E agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas a gente teve, de setembro para cá, 3 estados, acho que é Tocantins, Paraíba e Maranhão, se eu não me engano, que não tinha nenhum caso ainda. E com a inclusão desses casos, agora para esse perfil dos 80 casos, porque o boletim, não, o relatório que vai ser publicado, ele está olhando para os 80 casos que estavam na plataforma até março de 2024. Agora a gente está com 82. E a gente vê que todos os estados da Amazônia Legal estão abrangidos, por exemplo. E muito por conta de discussão sobre desmatamento. Quando a gente tem o recorte por tipo de ação, mobilizada, a gente vê, e a gente já imaginava que seria assim, ação civil pública lá na frente, evidentemente, mas se a gente soma as ações constitucionais aqui, se a gente soma ADI, ADO, ADPF, a gente vai ver que já tem, não sei se não vou fazer a conta aqui agora, que certamente vou fazer errado, mas sei lá, umas 17 ou 16 ações. Então, é um número significativo, né? Ainda que não chegue perto dos 50 ações civis públicas, né? Mas a gente vê que tem uma possibilidade de mobilização de vários instrumentos de acesso à justiça, percebem? Né? Para a discussão da questão climática. Né? E aqui é um outro recorte que é muito interessante de ser visto e que tem uma peculiaridade da litigância climática. E uma novidade, digamos assim. A gente vê o Ministério Público, como a gente já imaginava, como o protagonista, né? Mas ele não está sozinho nesse protagonismo mais. Então, o Ministério Público, se a gente junta federal e estadual, tem 22, é responsável pelo ajuizamento de 22 casos climáticos, mas a sociedade civil organizada está aqui com 21. E isso não era comum na litigância ambiental. Isso se dá muito por conta do fortalecimento da sociedade civil, com recursos, inclusive, né, destinados ao fortalecimento das ações de enfrentamento da emergência climática. Então, é uma sociedade civil que tem disponíveis. E aí, aquela coisa, o Juma, a plataforma só existem porque a gente teve um financiamento do Instituto Clima e Sociedade. Desse jeito, a gente ia estar fazendo pesquisa, mas a gente não ia ter como montar uma plataforma dessa se não tivesse tido financiamento para esse fim, percebe? E a mesma coisa são as ações judiciais, que começam a ser trazidas, né, pela sociedade civil organizada, né? E se a gente junta partidos políticos aqui, porque a gente tem partidos políticos por conta das ações constitucionais, mas muito por conta da movimentação da sociedade civil organizada também. Então, a gente pode afirmar no Brasil, uma das características da litigância climática brasileira é o protagonismo da sociedade civil. O que não é uma frase que não é verdadeira,
para a litigância ambiental, geral, mas para a litigância climática, sim. E a gente vê também que órgãos da administração pública têm um papel importante, como muitas ações de responsabilidade civil por dano ambiental e a sua dimensão climática, decorrente do desmatamento. Então, a gente tem aqui várias ações nesse sentido que engordam, digamos assim, a atuação dos órgãos da administração pública. O perfil do polo passivo. O perfil do polo passivo é de poder público de uma maneira geral, ainda está como aquele mais acionado. Se a gente junta ente federativo com órgãos da administração pública, com agentes de Estado e poder legislativo, a gente tem a maior parte dos que são demandados nas ações climáticas brasileiras. Mas se a gente olha do boletim de 2022 para o de 2023 para o relatório atual, houve um aumento das ações em face de empresas. Tá? Então, tem uma tendência, que eu acho que está se confirmando, mas do aumento da litigância em face do setor privado. Isso não só no Brasil, né? Mas no Brasil isso aparece, confirmado, digamos assim, nos dados, né? E uma espécie de trégua temporária que seja, né? Pelo menos as ações de controle de constitucionalidade, principalmente considerando a atuação do poder público federal, eu acho que vão ter uma trégua, né? É claro que a gente pode ter retrocessos no âmbito do legislativo que vão ser questionados também, evidentemente. Se a gente tiver uma aprovação da Lei Geral de Licenciamento, sei lá, do deslicenciamento, a lei que vai acabar com o licenciamento ambiental, porque é isso que ela vai fazer se ela for aprovada, né? A gente vai ver um movimento nesse sentido, mas eu acho que a gente tem uma trégua. Talvez tenha uma litigância ainda voltada para poder público, muito na discussão de licenciamento, numa esfera mais subnacional, talvez, né? Mas vamos ver como é que vai se desenvolver. Com relação à abordagem do clima, a gente tem um perfil interessante. 45 ações hoje da plataforma tratam do clima como um tema central ou como um dos temas centrais. Mas a gente tem uma quantidade significativa de casos em que o clima aparece como argumento contextual. E as ações recentes, isso vai aparecer no relatório, se eu não me engano, 8, agora 8 ou 10, eu não me lembro de cabeça, tá? Mas isso vai estar tudo no relatório, depois, enfim, posso detalhar. Mas as ações mais recentes que foram inseridas na plataforma, a maior parte delas, na verdade, são ações em que tratam da questão climática como argumento contextual. Não são ações que tenham o clima como um tema central. Elas não deixam de ser importantes, na verdade, são super importantes também, mas o clima aparece de modo contextual. Da mesma forma com relação aos casos sistêmicos e casos pontuais, né? Como eu disse antes, a gente classifica algumas ações como sistêmicas, que são aquelas que estão buscando adequações ou alterações, né, de políticas públicas, ou mesmo de privadas, de determinados setores, de organizações, de instituições. Já os casos pontuais são aqueles que têm um perfil mais rotineiro, né? Então, eles estão discutindo um empreendimento específico, né? Um licenciamento específico de uma atividade, um dano ambiental específico, uma situação mais específica. A gente tinha uma quantidade maior de casos sistêmicos nas primeiras análises. Agora os casos pontuais estão em maior quantidade. Ainda está perto aqui, né? Mas os últimos casos inseridos foram quase todos pontuais. Então, a gente vê que existe uma tendência de redução de casos sistêmicos, aumento de casos pontuais e de aumento da litigância em face do setor privado. A litigância em face do setor privado, ela pode ser sistêmica, mas ela é muito mais pontual, né? Então, uma coisa está ligada à outra, na verdade, né? A gente tem uma grande maioria de casos, tem que ver meu tempo, né? Acho que 5 minutos eu termino no máximo, tá bom, Lucas? 5 minutos? Que eu estou aqui passando um pouco já, né? Mas no máximo isso, talvez antes. Não, vou terminar antes, já está no encaminhamento aqui. A gente tem casos, a grande maioria, né? São 76 casos que são apelidados, né? Lá fora a gente chama de pro-climate, e tem 4 casos só que são con-climate, que são contrários à defesa do clima, que discutem políticas de biocombustível e querem estender prazos que eles teriam que cumprir para adequação, para reduzir, para aumentar a quantidade de biodiesel, por exemplo. Então, é uma discussão que tem um impacto que, se for aprovada, vai ter um impacto negativo para a proteção do clima. Mas esses 4 estavam lá desde o início, a gente não identificou nenhum outro, né? Então, o percentual está diminuindo com o aumento da quantidade de casos, né? A gente tem uma classificação que é muito importante para a gente, que é se essas ações falam de justiça climática, de justiça ambiental. Então, a gente não associa justiça ao sistema de justiça. Então, não é aquela coisa, judicializou, está promovendo justiça, que é uma coisa muito
ingênua, digamos assim, que não é esse o caso. A gente tem um conceito de justiça ambiental, de justiça climática, que é mais crítico, que está lá nas raízes do movimento da justiça ambiental. Então, a gente entende a justiça ambiental como esse conjunto de princípios, de práticas que assegurem que nenhum grupo social, pela razão que for, né, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas, né, das decisões e tudo mais. E aí a discussão da justiça pode se dar em várias dimensões, intergeracional, pode ser com relação a gênero, com relação à raça, com relação à idade, com relação a uma série de camadas, existe uma série de camadas. E a gente identificou que em 44 casos, quer dizer, a maioria, né, mais da metade, eles não têm qualquer referência à justiça. Mas a gente teve um cuidado de identificar casos que mencionam de modo expresso a expressão justiça ambiental e ou a expressão justiça climática, e aí são 17 casos que fazem essa menção, sem necessariamente desenvolver que isso signifique algo tão importante, mas casos que mencionam implicitamente, embora não usem essa expressão, tem 19 casos que vão discutir questões relacionadas ao sofrimento desproporcional, à distribuição desigual de ônus e bônus nesse contexto, né? A gerações futuras que vão sofrer os impactos de modo mais consistente do que as atuais. Então, tem uma discussão de justiça, ainda que ela não receba esse nome. E ainda que seja algo muito superficial, mas é um tema que eu acho, e aí fica como, não digo que é como uma tendência, né? Mas é como uma, digamos assim, uma sugestão de encaminhamento que as ações climáticas brasileiras passem a mobilizar discussões relacionadas à justiça ambiental, justiça climática de modo mais contundente, né? Com relação aos biomas brasileiros, a gente tem 34 casos que falam de Amazônia, né? Mas ao mesmo tempo tem 34 casos que não falam de bioma nenhum. Então a gente vê como é que é um perfil diverso também. Tem casos, em muitos dos casos, a questão de bioma não vai ser uma questão discutida. Nos casos de licenciamento, por exemplo, não se discute tanto bioma, né? Mas nas ações de responsabilidade civil por desmatamento, sim. Em outras também, de falta de execução de atuação do poder público, PPCDAM, enfim, Fundo Clima, Fundo Amazônia, vão discutir a Amazônia, né? Um outro recorte que é por setor contribuinte de emissões de gases de efeito estufa, como a gente já imaginava também, mudança do uso da terra está aqui em primeiro lugar, né? Se a gente junta mudança do uso da terra e florestas com agropecuária, a gente está aqui com como a litigância climática brasileira está respondendo ao perfil de emissões de gás de efeito estufa do país, que tem cerca de 75% das suas emissões associadas à mudança do uso da terra e florestas, mais agropecuária. Agora não me lembro essa divisão, mudança do uso da terra está em primeiro lugar, se eu não me engano, com 40 e poucos por cento, 46%, se eu não me engano, e o restante agropecuária. Mas o setor de energia está aqui forte também, relativamente forte, com 25 referências, muito nos casos do Sul, nos casos, não só do Sul, tá? É porque no Rio Grande do Sul tem uma concentração ali, mas não é só no Sul, né? Mas casos que discutem licenciamento de atividade de geração de energia, extração de carvão, etc. E agora eu estou nos últimos mesmo. Se é que não é o último esse, eu já estou confundindo aqui as coisas. Mas uma outra classificação que a gente tem é por medidas abordadas, né? A gente tem classicamente, né, essa preocupação com o endereçamento das questões climáticas a partir da mitigação, da adaptação, de perdas e danos, né? E a gente quis trazer um olhar para a perspectiva interna, né? Então a gente fala mitigação, então as ações que discutem e demandam e pleiteiam medidas relacionadas à mitigação, ações que estão relacionadas à responsabilidade civil, a equacionamento, né, de consequências danosas, em que a questão climática está ali embutida. Então, são os casos de responsabilidade civil, de avaliação de riscos climáticos, os casos de licenciamento, por exemplo, eles são casos de avaliação de riscos climáticos, mas não só de licenciamento, a gente tem avaliação de riscos climáticos no caso do BNDES também, por exemplo, que não é um caso de licenciamento, é um caso relacionado à não consideração dos riscos climáticos num financiamento de um banco, né? A adaptação está aqui em último lugar, com 12 referências. Em 11 casos, se eu não me engano, a adaptação aparece junto com outros, então a adaptação não é o foco. Talvez esse perfil mude por conta da tragédia do Rio Grande do Sul e, eventualmente, se houver uma resposta condizente, mas a gente imagina que vai ter um processo de judicialização com discussão de adaptação maior agora. Então, vamos ver lá no boletim do final do ano se vai ter alguma mudança, né? Dos boletins iniciais para esse recorte de 80 casos aqui, teve um aumento da quantidade de casos de responsabilidade civil, que a gente não identificou tanto num primeiro momento. E aí agora eu acho que é o último mesmo. Para fazer uma conexão com o que foi falado antes, né? Algumas informações sobre esses 80 casos que vão, de alguma forma, confirmar as nossas hipóteses iniciais, né?
A gente tem, dos 80 casos, 74 que tem como fundamento o artigo 225 da Constituição, que é o artigo que fala do direito ao meio ambiente. Então, a construção do direito ao clima, que aparece em alguns casos, ela vem associada ao direito ao meio ambiente. Nem podia ser diferente. É natural que seja isso, seja assim. Né? A gente só consegue, a gente precisa de um clima estável para respeitar o direito ao meio ambiente. Então, assim, é como se a gente estivesse olhando um macro bem que é formado por vários outros microsistemas, né? Enfim, e o climático é um deles. Que também, eu fico muito preocupada com o olhar para o clima de modo dissociado de outros aspectos, que a gente não conversa sobre biodiversidade quase, associado a clima. Não dá para ter uma COP de biodiversidade sem falar de clima e ter uma COP de clima sem falar de biodiversidade. Né? Eu estou falando de COP como exemplo, mas assim, são questões que precisam estar o tempo todo entrelaçadas. Né? Discutir saúde também tem que estar entrelaçado. Mas, enfim, a gente tem 48 casos que têm como fundamento a Política Nacional do Meio Ambiente, mais ainda do que os 44 que mobilizam a Política Nacional de Mudança do Clima. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente aparece numa quantidade maior de casos. Aqui o Acordo de Paris, o professor Lucas estava falando dessa questão, né? São 36 casos que falam do Acordo de Paris. O que isso quer dizer? Não quer dizer que eles estão falando né, de modo super bem fundamentado, trazendo argumentos sobre implementação doméstica do Acordo de Paris. Não, eles mencionam o Acordo de Paris. Já é um avanço, mas é um início de um processo, sabe? Vamos ver como é que isso vai ser elaborado daqui para frente. A gente tem 23 casos que falam sobre a Convenção Quadro de Mudança do Clima, alguns casos que mobilizam políticas estaduais de mudança do clima, mas a gente conseguiu identificar, e a gente analisa no relatório, dois recortes, são duas estratégias já previstas na legislação ambiental brasileira que começam a ser mobilizadas de um modo consistente para serem aplicadas para a questão climática. Então, recebem a lente do clima, digamos assim, e que são as ações de responsabilidade civil por dano ambiental, que usa toda a estrutura da responsabilidade civil pelo dano ambiental, todo o fundamento desse Instituto da Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental, para discutir uma dimensão climática do dano, né? E em alguns deles, nem todos fazem isso de modo consistente, discutir a valoração desse dano climático. E casos de licenciamento ambiental, que está aqui no Rio de Janeiro tem desde a década de 70, né? Está previsto na legislação federal desde 81. Né? Então, são casos desse tradicionalíssimo instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que começam a ser discutidos com a exigência de que se considere a variável climática. Até a gente fez, para quem tiver interesse especificamente nesse tema, tem um estudo que foi o primeiro estudo que a gente fez no JUMA, mais consistente, assim, em 2020, que a gente analisou toda a legislação brasileira, federal e estadual, sobre licenciamento e clima. E a gente chegou à conclusão que a gente já tinha argumentos mais do que suficientes para dizer que o licenciamento ambiental, por exemplo, da etapa 4 do pré-sal, que é o que está rolando agora, MPF, Ministério Público Federal, Estadual em São Paulo estão atuantes nesse sentido, tem que considerar as emissões do escopo 3, as emissões indiretas, isso com base numa resolução que é de 86 do CONAMA, e que está válida e precisa ser aplicada. Então, a própria amplitude que o licenciamento ambiental exige, de consideração de impactos diretos e indiretos, de curto, médio e longo prazo, temporários permanentes, né, positivos e negativos, isso tudo já permite e, na verdade, demanda que a questão climática seja embutida nessa análise. Da mesma forma, o dano ambiental, multifacetário, envolve várias dimensões. Uma delas é a climática, pode ser, nem sempre vai ter dimensão climática em outros danos ambientais, mas a dimensão climática é uma dimensão de um dano ambiental que é abrangente, que é amplo e que já tem toda uma jurisprudência super bem desenvolvida para o seu equacionamento. E aí, perspectivas de tudo que eu falei, para terminar mesmo, que eu falei mais do que eu devia, definitivamente uma coisa que eu não consegui aprender em 20, sei lá quantos anos, 23 anos de docência é ficar limitada no meu tempo. Eu tenho que conseguir aprender isso, mas eu não estou conseguindo muito não. Mas enfim, o que eu já falei aqui é que os dados vão mostrar isso muito bem, né? A redução de casos sistêmicos em face do Poder Público Federal, isso já vai aparecer no relatório, um aumento da litigância em face do setor privado, a gente vai ver um aumento, e já está vendo, um aumento de casos pontuais, então casos que discutem empreendimentos específicos, tanto para discutir licenciamento quanto responsabilidade civil, e uma consolidação do protagonismo do terceiro setor, com esse maior envolvimento de ONGs e na propositura de ações civis públicas. Aqui a gente tem nosso site e a gente tem o nosso e-mail. Só para a ultimíssima coisa, a gente não tem a pretensão na plataforma de fazer uma busca nos tribunais das ações, isso seria inviável.
fazer uma busca, né? Então, a gente bota isso na nossa metodologia, temos toda a franqueza em dizer, olha, nossa construção se dá com base numa atuação colaborativa. Então, a gente sempre pede, quem souber de algum caso climático que eventualmente não esteja na plataforma, manda para a gente gente vai avaliar. A gente tem mais uns 10 assim, sendo analisados para serem incluídos. Só que a gente não consegue só analisar e botar, porque tem que classificar. Aí tem, enfim, é um processo, né? Então, é isso. Eu agradeço pela atenção, fico super à disposição para a conversa. Professora Daniele, muito obrigado por essa belíssima lecture que você nos ofereceu nessa noite, véspera de feriado, sala cheia, e eu fico muito feliz que a senhora não tenha aprendido a se limitar no tempo, porque a Senhora, riqueza não, do por detalhe, favor. que você não tenha aprendido a se limitar ao tempo, porque foi uma aula riquíssima. Eu aprendi, tomei notas o tempo todo. Tenho certeza que o nosso debate agora vai ser riquíssimo. Já temos mãos levantadas aqui para lhe fazer perguntas. Nesse momento, aqueles que nos acompanham, que nos assistem no YouTube, eu vou encerrar a gravação para que nós tenhamos um debate mais tranquilo e deixo o convite para que participem das próximas lectures, mas deixo registrado aqui oficialmente o meu agradecimento em nome da ILA Brasil, a sua belíssima aula e os parabéns ao trabalho hercúleo que tem sido feito no Juma, que é um trabalho necessário de acompanhamento que nos dá enormes reflexões e muito trabalho para se fazer em cima também de todos os pontos que vocês têm levantado, que é realmente um trabalho de ponta. Muito obrigado mais uma vez e desejo uma boa noite a quem está nos assistindo. E quem tiver perguntas, por favor, levante a mão. Vou parar a gravação nesse momento.